Senhor Deus amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a tua serva, a tua filha, ó Pai, a qual vai trazer a tua palavra para nós nessa noite. Fala, meu Pai, aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Usa a tua filha com poder e com autoridade. Traz revelações do alto dos céus, ó Deus. Abre a porta da tua palavra para a tua filha, Senhor, e nos edifica nessa noite com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para a igreja, amém? Está todo mundo bem? Glória a Jesus, né? Fomos aqui abençoados com louvores. Tenho certeza que o Senhor recebeu cada um dos louvores que foram entoados aqui. Porque eu senti a presença dele, amém? Você sentiu aí? Bênção pura. Eu ainda estou sentindo. Abre a sua Bíblia no livro de Juízes. Nós estamos fazendo uma pequena jornada, né, pela palavra de Deus. A gente ainda está atado ao livro de Juízes. No capítulo 11, a gente vai ler alguns versículos. Todos já encontraram? Glória a Jesus. E diz assim a palavra do Senhor no verso 1 do capítulo 11. Jefté era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade. Mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meios-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai. Aleluia. Essa Bíblia tem uma letra tão pequenininha, irmãos. Se eu desvio o olho, eu me perco. Herança do nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. E em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. E por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. E quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajuda-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa do meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Por que precisamos de você? Responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: quer dizer que, se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? E os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez governante e comandante do exército em Mispa. Na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito os líderes. E Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: por que você saiu para guerrear contra a minha terra? E o rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras, desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora, devolva-nos pacificamente esse território. Versículo 14. E Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita: assim diz Jefté:
Israel não roubou terra alguma de Moabe e nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu: deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. E por isso o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe, e acamparam à divisa de Moabe, a leste, e acamparam do outro lado do rio Arnon. Em momento algum, atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois o Arnon era a divisão de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Sehon, rei dos amorreus, que governava em Hesbom, e pediu: deixe-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. E o rei Sehon, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jazá e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Sehon nas mãos do seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que viviam naquela região, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Pois fique com o que seu Deus, Camus, lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor, nosso Deus, nos der. Acaso você é melhor do que Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel. Entrou em guerra contra os israelitas. Israel vive aqui há 300 anos. Habita em Hesbom e nos povoados ao redor, até Aroer e seus povoados e todas as cidades às margens do rio Arnon. Porque até agora vocês não fizeram esforços algum para reaver esse território. Portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Irmãos, pode parar por aí. É um capítulo meio compridinho, mas você vai entender por que eu fiz questão de ler até aqui. Porque o rolo está até aqui. Amém? O Espírito Santo de Deus vai falar conosco nesta noite. Esse homem, Jefté, o versículo 11 já abre falando que ele era um homem guerreiro e corajoso. Só que o pai dele o gerou fora do seu casamento, né? A palavra ali diz que ele foi filho de uma prostituta. E quando os outros irmãos dele, meios irmãos dele, cresceram, decidiram fazer o quê? Decidiram expulsar Jefté. Vai embora daqui, você não tem parte com a herança do nosso pai, a sua mãe era uma prostituta, você não merece nada do que pertencia ao nosso pai. Somente nós, os filhos legítimos, temos direito na herança. Amém? Estou conjecturando aqui. Então ele pega os brinquedos dele e sai de lá. Sai da terra. Vai para uma outra cidade. E aqui, irmãos, começa a vir
a justiça de Deus. Começa a se manifestar uma situação que Deus permite para que Jefté seja exaltado. Amém? Deus quer exaltar pessoas aqui nesta noite. Aí tem um porém. Deus quer exaltar, mas tem um porém. Pensou que ia ficar só na exaltação, né? Fala com quem está do seu lado, não é assim. Tem um porém. Irmãos, o que aconteceu aqui com Jefté é um clássico que acontece com qualquer um de nós, assim, no caso de decepção familiar. Amém? E Jefté, ali, ele tinha duas opções. Ou ele continuava em Tobi, na amargura da falta de perdão, ou ele aproveitava a oportunidade que estava sendo oferecida a ele. Qual era a oportunidade que estava sendo oferecida a ele? Se você vier, Jefté, lutar junto com a gente contra os amonitas, a gente vai botar você como governante do povo. Você vai ser juiz no nosso meio. Você vai liderar o nosso exército. Irmãos, eles expulsaram Jefté, mas eles sabiam do potencial que Jefté tinha. Amém? Deus sabe do potencial que você tem. Por mais que ignorem você, por mais que você, vamos colocar assim, ai Jesus, é muito tenso falar assim. Mas por mais que você se ache rejeitado, abandonado, não tem ninguém assim aqui, né? Graças a Deus. Aqui na Deus é Fiel é tudo crente maduro, sabe? Tudo crente abençoado. Não tem esses lances aqui não. Mas a gente está falando para o mundo todo pela internet, amém? E Deus sabe quem ele vai alcançar em nome de Jesus. Então, Jefté, ele estava ali, numa via de duas mãos. Ou eu continuo amargurado, ou eu fico com ódio dos meus irmãos, né? Não perdoo eles, ignoro, deixo eles morrer tudo na mão dos amonitas, ou eu vou lá, vou vencer e Deus vai me honrar. Irmão, sempre, o que Deus está querendo mostrar aqui? Sempre há duas opções para nós. Você sempre pode tomar uma das duas decisões. Ou você decide, né, perdoar, seguir em frente, ou você decide viver, né, amargurado. Tem essa situação. Só que eu achei tão interessante que quando Jefté chegou a Tobi, logo ele constituiu um exército, né? A palavra diz ali que alguns homens que estavam, vou falar desempregado, está falando assim, a palavra fala tão engraçado. Alguns homens que estavam desocupados, né? Tinha os desocupados lá, mas logo Jefté tinha uma unção de liderança. Acredito eu que há uma unção semelhante que havia sobre Davi, que quando foi lá se esconder lá na caverna de Adulão, logo o povo veio atrás dele, né? Os amargurados, os endividados, os perseguidos, logo vieram formar um exército com Davi. Então, quando eu li isso aqui, eu achei tanta semelhança, eu falei, gente, que interessante, como Deus, ele libera a unção em tempos diferentes e com pessoas diferentes, né? Porque Jefté, ele tinha tudo para viver à margem da sociedade. Era filho de uma prostituta, tinha sido escorraçado pelos irmãos, expulso da cidade, expulso da casa. Ele poderia viver uma vida no vida, azar, ninguém me ama, ninguém me quer, não é? Mas não, ele logo formou um exército onde ele estava, irmãos. Isso mostra uma unção de superação. Deus não derrama unção em quem vai desperdiçá-la, irmão. Preste atenção. Preste atenção no que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Ele quer derramar uma unção sobre você. Mas ele quer saber se você vai utilizar da maneira correta. Ele quer saber se você está pronto para guerrear. Se você está pronto para enfrentar os seus medos, enfrentar seus conflitos interiores. Aqui, irmãos, a gente tem que falar.
Porque a gente vem de uma caminhada, e na caminhada a gente passa por muitas situações. Situações de decepção, né? Situações de arrependimento mesmo. Você, poxa, para que eu investi naquele negócio? Né? Para que eu acreditei naquela pessoa? E isso são bordoadas da vida, irmãos. É a vida ensinando a gente a amadurecer, a gente crescer. Deus, né, moldando ali o vaso, fazendo de nós pessoas mais fortes, pessoas que olhem para Ele, visionem Ele. E eu vi isso no Jefté. Falei, Jesus, é maravilhoso eu poder, né, transformar a minha situação. Eu saber que eu tenho controle naquilo que eu decido. Naquilo que eu tomo, não, eu vou fazer, eu não vou. Ele foi muito inteligente. Ele falou assim, o quê? Eu vou guerrear, mas eu vou ser comandante sobre vocês? É isso que vocês estão falando? Aí eles, Jefté, tudo bem, conforme você falou, a gente vai concordar com você. Então, diante do Senhor, nós vamos fazer esse compromisso com você. Então, quando ele chega, ele já dá o recado lá para o rei. Só que o rei vem com uma conversa fiada. Não, vocês saíram do Egito e passaram por aqui, tomaram as nossas terras e tal. E vocês viram todo o discurso. Jefté conhecia a história. Fala com quem está do teu lado. É necessário conhecer a história. Irmãos, melhorando. Conhecer a palavra. Aleluia. Jefté tinha todo o histórico de Israel guardado com ele. Ele sabia tudo. Não era para ele saber. Irmãos, vamos olhar as condições dele. Filho de prostituta, um cara que foi enxotado. Mas ele tinha uma raiz, ele tinha um conhecimento. Quando o rei veio falar, não, vocês passaram por aqui, tomaram as nossas terras, ele tinha tudo detalhado. Era um homem que estudava a palavra, amém? Era um homem que tinha conhecimento dos feitos de Deus. Vamos dizer, era um homem que servia a Deus, da maneira dele, mas ele servia. Porque ele conhecia tudo. Ele tinha todos os escritos de Moisés, guardadinho, memorizado no seu coração. Amém? Então foram essas palavras que ele lançou de volta. Não, rei. Israel pediu permissão. Nós não queríamos tomar a cidade de vocês. Nós só queríamos passar pela sua cidade. Mas vocês não deixaram que a gente passasse pela cidade. E, consequentemente, o nosso Deus nos deu a sua cidade. Irmãos, a gente tem que entender que a gente serve um Deus muito poderoso. Se eu falar assim, poderoso é pouco. Porque o nosso Deus, ele é muito, mas muito, muito, muito poderoso. Amém? Então, quando o Jefté, ele coloca isso diante do rei, olha aqui, ó. A situação foi essa. Eu não tomei nada de ninguém, Israel não tomou nada de ninguém. Foi Deus que nos deu a vitória sobre vocês. Foi Deus que nos deu essa cidade. Então eu quero dizer para você, se Deus te deu alguma coisa, não tem ninguém que tome, irmãos. Não tem diabo, não tem cilado, não tem nada que tome aquilo que Deus te deu. Deus te deu é seu. Aí ele encerra aqui a conversa com o rei de uma forma linda, maravilhosa. Ele faz o seguinte, ele fala, olha, no verso... finalzinho do verso 27. Parte B. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ele diz ali, o Senhor, que é juiz, tá igualzinho a minha, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Aqui está uma chave preciosa para você. Para você que está vivendo algum conflito familiar, para você que está vivendo algum conflito no trabalho, em alguma área, com alguém, com quem que seja. Deus está falando com você. Ele é o teu juiz e ele vai julgar a tua causa. Você não tem que se preocupar, amém? Então o Jefté, ele vai para essa luta convicto que Deus, além de poderoso, é o juiz dele.
Irmãos, é maravilhoso ver o relato disso aqui. Ver como esse homem, ele pega aquela situação que parecia a destruição total do povo e transforma. Isso aqui é ter uma perspectiva com um olhar de fé, irmãos. Tá? Acreditando no Deus que ele servia. Ele fala, ó, o Senhor é juiz e ele vai julgar entre Israel e entre vocês. É ele que vai decidir quem está certo, quem está errado. E quem está errado vai perder e quem está certo vai vencer. Amém? E é assim que acontece. Aleluia, glória a Deus. É assim que o negócio anda. Mas o que acontece com a gente muitas das vezes? A gente quer ser juiz. A gente quer ser o advogado. A gente quer ir lá e resolver. Aí não vai. Aí o negócio, em vez de ir para frente, vai para trás. Desanda. Sabe? É igual receita de bolo. Não faço muito não, mas já fiz muito, agora eu não faço, porque eu não como mais farinha de trigo. Então, se você parar de mexer a massa, minha mãe falava assim, você tem que mexer a massa só para um lado. É verdade isso? Não sei. Ela falava assim, se você bater a massa para o outro lado, vai solar. É verdade isso, gente? Né? Coisas de mãe. Né? Então, eu fazia como ela me orientava, né? Aí meu bolo não solava, ficava fofinho, crescia, dava certo. Por um lado, dava certo, né? Então, eu ficava naquela preocupação de não bater a massa para o outro lado. Ficava sempre com a preocupação de bater para um lado só. Porque eu queria um bolo fofinho e grande. Amém? E Jefité, ele queria vencer a batalha. Ele queria ficar comandante daquele povo. E ele não ia atravessar as leis de Deus. Ele ia seguir dentro das leis de Deus. Amém? Conjecturei aqui usando a minha mamãe na receita. Mas eu querendo falar para você que você só vai vencer se você obedecer as orientações de Deus. Totalmente. Se você obedecer totalmente as orientações do Senhor, você vai vencer. Amém? Você vai avançar. Você vai chegar no teu objetivo. Você vai alcançar a vitória. E é interessante porque a batalha foi uma batalha ferrenha, tá? Negócio, né? Mas Deus deu vitória a Jefité. Jefité até ele se precipitou em algo, ele fez um voto. Se fala muito do voto que Jefité fez. Mas não se conta essa parte linda, né? Que Jefité enfrentou os seus medos, as suas amarguras, os seus conflitos interiores. E hoje o Senhor está te chamando a vencer seus conflitos interiores. O Senhor está te chamando a deixar as coisas do passado lá para trás. E viver o agora, viver as oportunidades que Ele vai colocar diante de você. Amém? E se você ficar pegado no passado, irmão, você não vai aproveitar a oportunidade que o Senhor está te dando agora. Nós temos que viver o hoje, o agora. O amanhã, quem sabe o resto? A Deus pertence. Então, Ele é o dono do amanhã. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. O que importa é o que está acontecendo hoje e agora. E o Senhor, Ele está falando para você viver o hoje e o agora. E o que ficou lá atrás, ficou lá atrás. Ah, te desprezaram. Ah, te enxotaram. Ah, falaram isso. Você é filho da prostituta. Né? Porque, irmão, quem não está na presença de Deus, né? Fala cada palavra, né? Pesada, né? E a gente, de baixo calão, a Bíblia diz que são palavras torpes, né? Palavras que não edificam. Então a gente sabe que aqui muitas pessoas aqui não têm todos os seus familiares crentes, né? Esses dias, eu tendo que ajudar alguém da minha família, ó, vai escutando. Eu tendo que ajudar alguém da minha família, né? Eu falei assim, fulano, você tem uma opção. Você tem uma opção de ir lá e pedir desculpas à pessoa que você ofendeu. Olha eu, gente. Na minha simplicidade, eu achei que eu estava aconselhando alguma ovelha da igreja, né? Assim, você vai lá e
pede desculpa à pessoa que você ofendeu e tal. Aí a pessoa me respondeu um palavrão, irmãos. Sabe? Falou aquilo, vai. Aí eu, ei, espera aí, você tá me pedindo ajuda. Eu tô aqui ouvindo você, simplesmente. É esquisito. Eu fiquei assim, eu não tô acostumada com isso, né? Então eu fiquei assim, tomei aquele choque. Eu falei assim, uai, como assim? Na hora, assim, por favor. Você não tá falando com seus amigos, não. Falei isso mesmo. Você não tá falando com seus amigos, não. Preste atenção. Ele, não. E tal, e tava muito nervoso, que não sei o quê. Mas a gente tem que saber também, irmãos, sabe, enfrentar esse tipo de situação. Tem que saber lidar, né? E saber que Deus é que toma a ofensa. Amém? Deus é que é o teu juiz. Deus é aquele que vai à tua frente. Amém? Eu realmente fiquei chocada com aquela situação. Eu não esperava, né? Eu sabia que a pessoa estava nervosa e tal, reclamando algumas coisas, mas não esperava que eu ia ouvir aquilo, né? Mas é assim, você está ali para ajudar, então você vai ter que se sujeitar a algumas coisas. Então, pois bem, Jefité, ele deve ter daí para pior, né? Antes de sair para lá. Antes de sair para Tobi. Antes de ir para outro lugar. Eu quero dizer para você, se você teve que sair por um tempo, se você teve que se retirar, quando chegar a hora de voltar, não hesite em voltar. É forte, né? É uma coisa assim, mas eu voltar? Não, mas me humilharam muito lá. Eu fui muito humilhado naquele lugar. Mas Deus quer fazer algo. Se acontecer a oportunidade... Gente, estou falando aqui como profeta do Senhor, amém? Estou lançando a profecia. Para quem é, eu não sei, mas quem é, sabe que é. Glória a Deus por isso. Pode ser alguém que está assistindo a gente agora, né? Mas Deus está falando com você. Se acontecer da oportunidade de vir, de você ter que voltar ao lugar onde você foi humilhado, saiba que vai ser lá que o Senhor vai te exaltar. Então, não tenha medo. Não tenha medo de ter que voltar. Peça ao Senhor direção, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor, né, para que Ele te freie também nas suas atitudes, no que você for falar, no que você for fazer. Isso é fundamental. Então, Jefité, ele sabia que ele tinha uma luta. E ele foi direto lá no rei. Tem horas, irmão, que a gente não tem que ficar mandando recado por intermediários. Você tem que ir diante do teu algoz. Entendeu? É com a pessoa que te ameaçou, é com a pessoa que te enviou o mau recado. Você tem que ser direto com a pessoa. Porque, muitas das vezes, se a gente intermediar, a conversa fica pior. A situação piora. E Deus, Ele está querendo falar comigo e com você. É hora de você enfrentar, tete a tete, né, o teu problema. É hora de você enfrentar aquela situação e deixar eu ser o juiz. E deixar eu agir. E deixar que eu guerrei por você e te faça vencedor. E te exalte. Amém? Então, toda essa trajetória de Jefité eu achei incrível, porque eu estudando mais a fundo o livro de Juízes, eu vi Juízes, irmãos, juiz Jair, no versículo 10, capítulo 10, põe aí para mim, o Mandigá, por favor. No versículo 1. Tem esse aqui, o Tolá. Tolá se torna juiz de Israel. Depois da morte de Abimeleque, Tolá ficou em Puá. Filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Isacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. 2 versículos. Um juiz de 2 versículos.
E não só tem ele, não. Tem outros. Eu estudando, eu vi outros. Aí vem o Jair. O Jair também, ó. 1, 2... Aí Jair tem 3 versículos. Né? E quando chega na história de Jefté, Jefté já tem um capítulo inteiro aqui falando sobre ele. 1 não. Vamos colocar 2, porque o 12 também fala dele até o... 1,5, né? Até o verso 7. Queira ser uma pessoa que tenha uma história, irmãos. Porque ser juiz de 2 versículos, ser alguém que só fez um rascunho, não é bom. Queira ter enredo na tua vida para ficar aí de testemunho, para ficar para as próximas gerações, para ficar para os seus filhos, para os seus netos. É necessário. É necessário a gente ter esse posicionamento. Eu decido abraçar o que Deus tem para mim, deixar para trás o passado e seguir em frente, vencendo os meus medos, vencendo as minhas amarguras, vencendo todos os meus dilemas, enfrentando. É só você enfrentando que você vai vencer. Não adianta se esconder. Ele não se escondeu, ele foi mandado embora dali. Então ele se retirou. Mas quando convocado, ele se apresentou. Então, tem momentos na nossa vida que vai ser assim. Talvez seja necessário que você se apresente. Talvez não seja necessário que você retorne para aquele lugar, de fato. Mas vai ser necessário você se apresentar, vai ser necessário você falar assim, não, eu estou aqui. Sabe? Principalmente com aquele parente que às vezes te feriu e agora está precisando da tua ajuda. Não é isso que ele fala? Aqui, ó. Eu achei tão engraçado. Eu falei assim, Jefté, vai ficar de melindrosidade, Jefté? Aqui, ó. No verso 7 do 11. Deixa eu ler ali. Minha versão, ela é tão... Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade, porventura, não me odiastes a mim? E não me expulsaste da cidade, da casa do meu pai? Por quê? Pois agora viestes a mim quando estás em aperto? Né? Aí tem aquela velha história. Você só me procura quando você está precisando, né? Só me procura quando... Irmãos, a gente tem que ser procurado mesmo. E quando a pessoa está precisando mesmo. Isso mostra que Deus está na sua vida e que você pode ser um escape para alguém. O irmão Adriano falou que, o presbítero Adriano falou que nós somos instrumentos, ferramentas na mão do Senhor. Você pega um martelo para ficar andando com o martelo na mão? Alguém fica passeando com o martelo na bolsa, irmão? Eu acho que não, né? Só você pega o martelo quando você está precisando do martelo. Você precisa pregar alguma coisa, bater em alguma coisa, ok? Chave de fenda. Alguém anda com chave de fenda na bolsa? Mulher não anda, né? Mas homem até pode ter no porta-malas do carro. Porque sabe que se precisar, tá ali. Amém? Você tem que se sentir assim. Quando alguém precisar, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar firme. Ele faz esse joguinho de palavras ali, mas você vê que no versículo seguinte, tudo bem, eu vou ser chefe, tô aí. Ele não pede tempo para pensar, não. Tem gente que tem um tal de... Peraí, eu vou pensar. Me dá um tempo para me pensar, né? Ele aproveitou ali a oportunidade. E Deus está falando com você. Aprenda a aproveitar a oportunidade. Né? Não vou afirmar que vai ser a última, mas posso dizer que pode ser uma grande que você está perdendo. Talvez a próxima não seja, né, tão impactante como seria essa que está passando por você agora. Amém? Aleluia. Não vou enfadar vocês, vamos ficar de pé, já dei o recado. Já entreguei tudo que o Espírito Santo de Deus queria que eu entregasse. Põe para mim um hino aí, irmão. Isso ali, ó, no ó. Clica aqui no